determinando a isquemia miocárdica. Tá? Na maioria das vezes, isso ocorre devido a uma ruptura da placa aterosclerótica, determinando um trombo e, portanto, essa alteração no fluxo coronário e a isquemia. Ela é dividida em três tópicos principais: a angina instável, a insuficiência coronária com supra no segmento ST e a insuficiência coronária, a angina ou a insuficiência coronária sem supra DST. A isquemia aguda sem supra DST. O que ocorre? Na angina instável, o paciente tem dor. Todos os três, o paciente vai ter dor. Na angina instável, o paciente tem uma dor que mudou nos últimos 3 meses. Quer dizer, ele tinha dor para fazer algum esforço maior, por exemplo. Ele tinha dor para subir a escada, agora ele tem dor aos esforços bem menores, ou às vezes até em repouso. Então mudou as características da dor nos últimos 3 meses. Tanto para a insuficiência coronária como o sem supra DST, é aquela dor característica no plecórdio, região retroesternal, não bem localizada, em aperto ou queimação, que irradia principalmente para o braço esquerdo ou para ambos os braços, inicia na região mandibular e pode ir até a região periumbilical. Esse é o quadro clínico. Essa dor vai durar aproximadamente, se for angina, 20 minutos. Mais do que isso, nós já estamos falando de outro tipo de dor que pode ser o infarto com ou sem supra DST. Tá certo? O infarto com ou sem supra DST. Muito bom. O paciente chegou com dor precordial no pronto-socorro, uma história rápida, você já viu que está com dor precordial, você vai pedir um eletrocardiograma. Em quanto tempo esse eletro deve estar realizado e interpretado? Em tempo? 10 minutos. Você fez a história, viu que tem uma dor precordial típica e pediu um eletrocardiograma. Já pede as enzimas de lesão miocárdica, as troponinas, de preferência se tiver a ultrassensível, se não, a troponina comum e até a CKMB, de preferência ultrassensível. Bom, essa dor pode determinar uma isquemia miocárdica, uma necrose, alguma coisa desse tipo. E ela vai se manifestando, e se você não agir rápido, você vai perder o paciente, ou ele vai perder uma grande área, uma extensa área do coração, e pode evoluir com uma insuficiência cardíaca. E mesmo durante a fase em que você está acompanhando o seu paciente, fazendo todas as etapas, ele pode evoluir com uma arritmia bastante grave e a óbito. Grande parte dos pacientes pode ir a óbito por causa desse motivo, das arritmias, não propriamente do infarto, mas a isquemia deixa o miocárdio muito vulnerável ao aparecimento das arritmias. Tá certo? Então você pediu a troponina, fez o eletrocardiograma e viu. Né? Você tem que lembrar que muitas vezes o paciente ele tem uma dor atípica. Tem pacientes idosos, pacientes com diabetes mellitus e mulher com frequência de dor atípica. Então, os fatores que acompanham essa dor, que são a sudorese, o pulso
acelerada, um ataque cardíaco, dispneia, ataque cardíaco, náuseas, vômitos, né? Pele fria, além da sudorese, são indicativos que pode estar acontecendo uma coisa maior, náuseas, ou tudo mais. E aí você vai suspeitar que um paciente diabético, ou mesmo mulher, possa estar tendo uma dor atípica e está ocorrendo uma síndrome coronária aguda. Muitas vezes o diagnóstico em mulheres não é realizado porque o paciente espera, o médico espera na sala de emergência um paciente do sexo masculino. Aí vê uma mulher, ele não está esperando que uma mulher tenha síndrome coronária aguda. Mas agora os números estão quase que equiparados por mudança de estilo de vida. E quando a gente fala de número de mulheres aumentando, nós estamos falando de um número grande, porque a importância da síndrome coronária aguda vem pela sua elevada prevalência e mortalidade. 150 milhões de pessoas em 2024 nos Estados Unidos, 2022 nos Estados Unidos, por exemplo. 155,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. Um número enorme de pessoas, né? Bom, então você está tratando de uma doença de alta prevalência, de alta mortalidade, que pode ter um quadro clínico típico, como acabamos de falar, ou um quadro clínico atípico em idosos, mulheres e diabéticos. Você tem que pensar no hospital que você está trabalhando. Existe sala de hemodinâmica? Não existe sala de hemodinâmica, você já tem que pensar isso. Você já está com o eletro vindo na mão, você já está pensando, esse paciente tem uma dor no peito. Aí ele pode ter no eletrocardiograma um superdesenvolvimento do segmento ST de 1,5 milímetros ou 2,5 ou até 2 milímetros em V1 a V3 ou outra derivação contínua. Isso chama atenção. Dependendo se é homem ou mulher, 1,5 ou até 2 milímetros. Por isso, com supra do segmento ST e a divisão aí, sem supra do segmento ST. Se nós estivermos falando do paciente com supra do segmento ST, ele tem 90 minutos idealmente, ou até 120, para estar numa sala de hemodinâmica. Se o hospital que você trabalha não tem uma sala de hemodinâmica, você tem esse tempinho para ver se você consegue transferir o paciente. Se você não consegue transferir esse paciente, você vai tentar outras alternativas de tratamento. Por exemplo, o trombolítico. Claro que é melhor a sala de hemodinâmica, mas se não tem no hospital, ela está sendo utilizada. Aqui no hospital tem sala de hemodinâmica ou não tem? Tem sala de hemodinâmica. Mas se ela estiver quebrada, ocupada, etc., você tem que tentar transferir em até 120 minutos esse paciente. Não conseguiu, vai ter que dar trombolítico, tenecteplase, estreptoquinase, né? Que não é tão bom, mas é alternativa naquele momento. Um paciente sem o SUB-ST, ele pode aguardar, geralmente ele não tem uma obstrução completa coronária. E aí você pode esperar até 24 horas para fazer um estudo hemodinâmico, desde que não tenha uma alteração do tipo insuficiência cardíaca. A hora que você está com um paciente e está tomando as decisões, você tem que saber o seguinte: essa dor é provavelmente de insuficiência coronária, essa dor é definitivamente insuficiência coronária, ou ao contrário, ela é provavelmente não anginosa ou definitivamente não anginosa. Então tem 4 subtipos de quadro clínico para você definir essa dor, para te ajudar
no diagnóstico. Então, o quadro clínico ajuda muito. Quando a gente fala de insuficiência coronária aguda, é um tripé. O exame físico com a anamnese adequada, o eletrocardiograma com as enzimas. Evidentemente, você não vai esperar a enzima ficar pronta, se o caso atrasou no hospital, às vezes demora mais do que 1 hora, 2 horas, para seguir com o paciente no tratamento. Você não pode fazer isso, é proibitivo. Então, o paciente está com dor, tem uma elevação do segmento ST, né? Você vai estudar se ele não tem, quais são os fatores de risco que ele tem. Você estuda, você põe o paciente, tem no teu celular, tem de fácil acesso a escala de Grace, para te ajudar numa pontuação maior de qual é o risco desse paciente. Além da dor típica ou não, como nós falamos, altamente sugestiva, pouco sugestiva, não é nada sugestiva, tem também os riscos que esse paciente possa apresentar, os fatores de risco, a dislipidemia, hipertensão arterial, sedentarismo, então, fatores genéticos, esses fatores, obesidade, diabetes, os fatores que para a doença coronária são somados aqui também. O paciente, ele vai para a sala de hemodinâmica já tendo tomado, mastigado, se não tiver no dia, 300 mg de AS. Aí ele vai entrar na sala de hemodinâmica e lá na sala de hemodinâmica ele vai fazer uma ventrículo-coronariografia. Então a gente fala CAT vulgarmente, cateterismo, mas assim, o exame do jeito correto, ventrículo-coronariografia. E eu vou ver anatomicamente o que está acontecendo com essas coronárias, para tentar fazer uma revascularização, se for o caso. Então aquela placa que está impedindo o fluxo normal de sangue pelas coronárias, eu vou colocar um dispositivo chamado stent, né? Coloco um fio guia, o stent não aberto, né? o stent fechado. Aí quando ele estiver no lugar certo, não dá para você tirar. Coloca no lugar certo e insufla. Aí vai abrir a coronária e o fluxo se restabelece. Pode acontecer um acidente resistente? Pode. Ele pode romper a coronária, ou então ele pode, e aí sangrar o rompimento da coronária, né? Se romper a coronária e começar a sangrar, para onde que vai esse sangue? Para dentro do saco pericárdio. E o que pode acontecer? Tamponamento. Tamponamento. Um tamponamento cardíaco. Então o paciente não vai ter mais diástole, nem assístole, vai ter uma parada cardiorrespiratória com atividade elétrica, só que sem pulso. Não está nem contraindo o coração, né? Não tem como fazer diástole mexer, e se ela não mexeu, não adianta esvaziar, né? Tá certo? Então você vai ter que ir acompanhando esse paciente com o ecocardiograma. Dentro da sala de hemodinâmica, você pode dar heparina para esse paciente. Pode dar heparina. E ele vai sair de lá e vai ficar 1 ou 2 dias numa UTI, numa cardio UTI, onde ele vai ser monitorado 24 horas por dia. Já começou antes da ida para o cateterismo, um oxigênio não mais do que suficiente para ele manter 97% de saturação. Se ele tiver 97% de saturação, não deu oxigênio. Não precisa, até piora a condição de oferta de sangue para uma situação que esteja, para a área que esteja mal perfundida. A mesma coisa a morfina. A morfina ela pode ser ótima, mas se você der em quantidade grande, diminui a área perfundida. Cuidado com as alergias à morfina. Tá?
Então, esses cuidados você vai ter. Você já deu o AES, você já deu. Quando ele sai dessa área de movimento, você vai acrescentar algumas coisas. Você vai acrescentar um beta-bloqueador para melhorar a contratividade, ou melhor, diminuir o gasto energético com a contratividade cardíaca, um inibidor da enzima cardíaca, um inibidor inibidor da enzima conversora da angiotensina. Se ele não tiver umbral, obrigatoriamente se dá isso. Né? Se ele tiver insuficiência cardíaca, aí você é uma razão mais para você dar o beta-bloqueador. Tá certo? E vai tomar cuidado nos próximos dias e, além do AS, que ele vai tomar 100 mg continuamente, diariamente, ele vai tomar um inibidor de plaquetário por outra via, o clopidogrel, prasugrel, etc. Então, você faz uma dupla antiagregação plaquetária, para que esse estente não obstrua. Tudo isso que você fez com o paciente com o supro DST, você pode fazer com o paciente sem supro DST esperando até 24 horas. Assim, de preferência, não espera 24 horas. A enzima está aumentada, já não põe uma sala de hemodinâmica, não espera ele ter uma insuficiência cardíaca. Se vocês entenderem isso que eu estou falando, podem me interromper a hora que vocês quiserem perguntar. Até aqui, o que não ficou claro? O que não ficou claro? Agora, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Eu estou falando de uma doença grave, vocês viram a mortalidade, mas existem diagnósticos diferenciais. Por exemplo, aneurisma de aorta. Né? É um diagnóstico diferencial. Se eu der o AS, fizer tudo isso, o paciente vai morrer. Outros diagnósticos diferenciais, pulmonembolismo pulmonar. Agora, em termos de incidência, quais são os diagnósticos mais prevalentes quando o paciente tem uma dor precordial de origem não cardíaca? São as dores de origem gastrointestinal. Então tem que olhar muito bem se não está com uma gastrite ou uma gastrite até erosiva, uma coisa mais séria. Tá? Tudo isso tem que ser retirado do diagnóstico, porque senão você vai tratar errado o paciente. Vai tratar errado. Observações importantes. Algumas outras situações clínicas aumentam a troponina. Por exemplo, a sepse, a anemia, o tromboembolismo pulmonar, né? Estados graves do paciente aumentam a troponina e nem por isso é um infarto. Situações em que, portanto, o da sepse fica claro, em que o consumo cardíaco é maior e aquele fluxo não está interrompido, mas o consumo cardíaco é maior. Aí aumenta o consumo e pode elevar-se as enzimas, o tipo da troponina. Então você tem que fazer um diagnóstico diferencial para não estar tratando de uma coisa e sendo outra. Ainda mais, quando você for fazer o eletrocardiograma numa situação dessa, vocês fazem o eletro na sala de hemodinâmica, na sala de pronto-socorro, é vocês que fazem. Estou falando que quando eu era aluno, era eu que fazia, éramos nós que fazíamos rapidamente. A gente sabia fazer, dormindo, tanto que a gente fazia. Não é mais vocês? Não fizeram? Mas tem que pedir para fazer as derivações direitas também. P3R, V4R, né? Por quê? Você vê o quadril posterior do ventrículo esquerdo e vê o ventrículo direito. Se for o ventrículo direito, o tratamento é diferente. Né? Se eu der, por exemplo, nitrato para diminuir a dor, ou outras coisas que eu estou dando aqui, eu posso piorar
Porque o tratamento para o nitrato é o principal, que não posso dar para um paciente com infarto de ventrículo direito. O que eu dou para um paciente com infarto de ventrículo direito? Fluido, corre aberto, choro. O coração foi um condutor de líquidos. Entendeu? Se eu não fizer isso, eu vou piorar a situação do paciente. Então eu tenho que fazer o diagnóstico correto do infarto, se for um infarto ventrículo direito, e o tratamento pelo infarto ventrículo direito. Líquido. Não dá nitrato. Né? Portanto, os debaixos direitos vão me ajudar no caso do infarto ventrículo direito. O ecocardiograma muitas vezes ajuda. Enquanto você está esperando a saúde hemodinâmica ou alguma coisa, você pode fazer um ecocardiograma, ele já vai te ajudar mostrando qual é a parede que não está funcionando, ali no elétrico, te mostra qual é a parede, tem uma correspondência que está alterada, e portanto qual é a coronária. Ele pode te mostrar se no pós-procedimento, se há um aneurisma, se houve uma ruptura de parede, de septo interventricular. Certo? Então nós começamos com um paciente que chega no pronto-socorro com dor, vai para o exame físico e você obteve, depois da história, você teve a informação se essa dor é provavelmente anginosa, provavelmente não anginosa, enfim, qual é a classificação dessa dor. No exame físico, olha se o paciente está sudorento, se o paciente está pálido, se o paciente está com a pele fria, taquicárdico, isso é muito importante. A pressão pode estar baixa, sobretudo nos casos em que o infarto levou a uma insuficiência cardíaca. Um sopro de foco mitral pode ser audível no caso do paciente ter uma insuficiência mitral decorrente de insuficiência da perfusão da musculatura papilar que sustenta as válvulas. Eu estou voltando no caso, estou fazendo o caminho. Por isso eu voltei. Vou fazendo. Depois disso, você olhou o elétrico, viu se tem um subdízimo de DST ou não. O elétrico é ciliado, você não pede o único elétrico, você tem uma troponina. Dependendo do kit, você vai ter dali 2 a 3 horas de novo, às vezes uma hora fica pronto. O elétrico também é ciliado. Ele pode não estar com subdízimo, mas pode, uma hora pode ficar com subdízimo. Já vai preparando esse hemodinâmico. Dá o AS para o paciente, inicialmente 300 miligramas. Aí ele vai passar de hemodinâmica. Na sala de hemodinâmica, ele vai receber quadrilha e vai ver qual é o problema, para tentar colocar o stent. Pode acontecer que não pode colocar o stent? Pode. Que situações? Então, se a coronária tenha uma anatomia muito difícil, eu não posso colocar o stent. Aí, ou se forem muitas lesões, esse paciente deve ir preferencialmente para uma revascularização cirúrgica do miocárdio. Né? Uma ponte de safena. Mas grande parte dos pacientes dá para pôr o stent. Então, se tiver muita lesão, ou lesão muito acima, tronco, coronária, etc., vai para a revascularização cirúrgica, ponte de safena. Certo? Não pode esquecer isso. Aí ele faz fez o cateterismo, colocou o stent, você vai acompanhar, interrompe a heparina, ele já está com o stent colocado, você vai acompanhar se teve algum problema nesse stent e vai administrar para ele estatina, vai dar para ele um BRA ou inibidorese conversora, um beta-bloqueador, tá certo? Tudo isso é importante para o paciente. E mais, o AS 100 mg e um outro antiagregante plaquetário. Eu não estou falando em anticoagulante, eu estou falando em antiagregante.
inibidor da da P2Y12, clopidogrel, prasugrel, algum desses. Tá certo? Aí o paciente vai passar 1 ou 2 dias numa unidade coronária, onde ele vai estar monitorado, pode fazer um eco de controle da viária que estava hipocinética ou bicinética, até você vai ver ela melhorando. O AS é pro resto da vida? Oi? O AS é pro resto da vida? O AS mais, o AS depende. Um clopidogrel, em geral, tem gente que dá 6 meses, mas a maioria dá por 1 ano. O P2Y12, esse é o clopidogrel, né? Dá por tem gente que dá 6 meses, tem gente que dá 1 ano. Tá certo? Mas minimamente 6 meses. Porque é um período que o stent pode endotropizar. Não é a única alteração. Aqui eu não quis aprofundar muito, porque a aula é extensa, né? Não quis aprofundar muito para vocês não entenderem, mas às vezes, se você não tem um hemodinamicista bem preparado na sala de hemodinâmica, ele não vai conseguir colocar exatamente no lugar o stent, para começar. E aí não tem como tirar. Outra coisa é o seguinte, às vezes o local de lesão está muito calcificado, é uma placa antiga. E aí o stent não vai conseguir passar, nem fibria, muito menos abrir, porque está calcificado, está duro, está petrificado. Aí ele passa uma coisa chamada rota Blayton. Parece uma broca de dentista, né? Ele tira um fio que gira, na ponta tem um diamante. Estou falando isso por curiosidade. Aí ele gira, ele abre, ele vai abrindo aquela placa calcificada, e aí abre o tamanho, o diâmetro da coronária. E aí você pode passar o fio guia com o stent. Então, às vezes, um hemodinamicista bem preparado faz toda a diferença. E sempre você acompanhando na decisão terapêutica, vamos colocar o stent aqui e ali, olha, e abrir todos os locais que estejam mesmo sem uma necessidade imediata de abrir. E tem uma lesão não crítica. Quando que eu falo lesão crítica? 70% de lesão é crítica para colocar o stent. Se ele tiver outras placas, também eu posso ir, que não seja da lesão culpada, entendeu? Porque no segundo momento, os pacientes podem ter um fato em outra área. Então eu vou abrir todas as lesões com o stent. Agora, esse paciente, tem um caso assim de um professor de vocês, não vou falar o nome, ele me procurou, ele já tratava comigo, precisou fazer tudo isso. Quando ele fez o cateterismo, era uma lesão crítica em vários locais, precisou fazer uma revascularização cirúrgica. Né? Entendeu? Então, curiosamente, ele fazia exercício de manhã, não tinha dor, mas quando foi para fazer o cateterismo, tinha lesão em tudo quanto é lugar. Aí foi para a revascularização cirúrgica. Portanto, as coronárias enganam muito a gente. Ou seja, o indivíduo faz um esforço maior, depois ele tem uma instabilidade em algum local e vê que tem placa em tudo quanto é lugar. Tem que prestar muita atenção, porque doença coronária é traiçoeira, doença coronária é complicada, leva à morte, não pela própria, mas pelas arritmias. Né? Tá certo? Pode levar a uma urgência cardíaca importante, urgência cardíaca, se você não consegue abrir aquela coronária entumbada, o músculo fica necrosado. Na maioria das vezes, a necrose, como o tecido em rede, ele não perfura, mas pode perfurar ocasionalmente. Né? Mas aquela área não mexe mais e leva a insuficiência cardíaca. Aí o paciente vai ter restrição no resto da vida, né? Entendeu? Professor, quanto tempo eu tenho para fazer o cateterismo? O paciente chegou, Então, o paciente chega. Ele, para ele, se ele tem o suco do segmento ST, ele tem idealmente 90 minutos.
Se não tem, ou chegando até 120 minutos, idealmente 90, chegando até 120. Se ele não tem supra do ST, você pode esperar 24 horas. Mas se ele instabilizar, ele vai para a sala de hemodinâmica na hora. Tá certo? Entendeu? Portanto, se alguém passa mal, tem uma dor no peito, não característica, ou suspeita de insuficiência coronária, você deve levar para um local que tenha. Você está pensando em insuficiência coronária, você vai indicar um local que tenha sala de hemodinâmica. Como que se chama? Jamile. Vai alguém na sua casa para um almoço de família. Aí um tio do celular começa a dizer, eu estou com uma dor, eficácia, não sei o quê. Eu estou resumindo com comida feijoada. E fica esperando. Nessa hora que ele está esperando, ele pode perder um tempo precioso de salvar uma área cardíaca importante, ou de ser submetido a uma sala de hemodinâmica, colocar um stent, ou ter uma arritmia, porque grande parte dos pacientes, uma grande parte morre nas 2 primeiras horas dentro do hospital. Se não for nada, você volta para casa e está tudo ok. Mas e se for? Então qual é a orientação que você deve dar para o paciente, um familiar seu, que teve uma dor não bem definida, cordial, né? Ou até, se for maior de 50 anos, da mandíbula até a região periumbilical. Qual é a orientação? Na hora, vai fazer um eletro e vai fazer enzimas cardíacas, uma cardiose de lesão miocárdica, a troponina, de preferência, né? Então, essa é a orientação que se dá. Tem indicação de tomar imediatamente um AS mastigado? Se você não tiver uma boa história, né, não está no pronto-socorro, e se for um aneurisma de aorta secante, você mata o paciente. Então, cuidado quando você for administrar. O ecocardiograma pode ajudar no diagnóstico. A tomografia ajuda no aneurisma de aorta. E lembrar dos diagnósticos diferenciais. Como que se chama? Maria. Alguma vez você já teve dor no peito? Já. É comum. Dor no peito, veja bem, dor no peito, você tem que tirar a história, e se tiver incomodando muito a ponto de ir para o pronto-socorro, se você é mulher, vai no pronto-socorro, né? A sua probabilidade de você ter menos do que 45 anos e 50 por hora, ela é menor, é pequena a chance de ser algo de origem coronária, mesmo uma dor atípica. Então você tem que levar a história em conta a idade do paciente, as morbilidades prévias, os fatores genéticos, o seu estilo. Você é sedentário ou não? Não é sedentário, faz atlética. Sim. Olha aí, isso já ajuda muito. Fatores genéticos, esse eu não consigo mudar. A idade e fatores genéticos são dois grupos que eu não consigo mudar. Né? Fatores genéticos, você tem que levar em conta a tua alimentação. A gente não come muito adequadamente sendo médico e estudante de medicina. A gente não come o certo, verdade ou não? Muitas vezes a gente come o que não é saudável. Ou muito gordura, ou processado, né? Ou muito salgado, o que piora as condições nossas de nutrição e a formação de placas ateroscleróticas. Então isso vai somando. Aí você conta que você está com essa dor. Vamos fazer um elétrico. Pode não ter o supra desse tipo. Não pode não ter. Mas você fica lá em observação. Olha, não teve o supra desse tipo. A primeira enzima está normal. Eu já posso dispensar o paciente? De jeito nenhum. Vamos esperar uma segunda dosagem enzimática.
Se essa segunda dosagem for 20% maior do que a primeira, ou 20% menor do que a primeira, esse paciente está oscilando os marcadores de lesão, ele tem que ficar e vai ser tratado. Senão eu posso dar alta se não tem nada benéfico, mas ele ficou minimamente 8 horas internado. Se não tiver nada, você manda para o ambulatório de cardio. O que ele vai fazer? Testes menos invasivos. Né? Vai fazer testes mais demorados para esclarecer bem essa dor. Você entendeu? Certamente você faz atlética, você já colocou uma dor que era ventilatório dependente, quer dizer, piorava com a dor, com a respiração. É verdade ou não? Principalmente que faz atlética. Ou então levou um trauma na região torácica. E ansiedade por jogar, já tive várias vezes. Vê aí, nós já levamos um trauma? Vamos chegar lá. Não, professor, o meu é bolinha de ping-pong. Aqui eu gostei. O meu é uma bolinha de 3 gramas, o trauma é bem difícil. Ué, mas você pode cair. É, sim. E se você cair e machucar, sobretudo se você cair em cima da mesa na ponta, é um trauma precordial que pode levar em cima. Tá certo? Agora, trauma é uma coisa. Agora, ela vai ter um jogo, tem uma dor de ansiedade. Mas eu não posso fazer o diagnóstico de ansiedade como o primeiro. Eu tenho que excluir todas as causas orgânicas para chegar e deixar só a ansiedade. Porque as outras causas eu vou precisar tratar seriamente. Não é que a dor da ansiedade não seja muito intensa e não seja um tratamento com ansiolítico. Precisa, mas ela não vai levar a óbito. Então, depois que eu excluir tudo orgânico, eu vou tratar a dor da ansiedade. Eu posso tratar uma ansiedade com beta-bloqueador? Sim. Pode. Quando eu era aluno, eu fiz isso, me chamava. Você nem queria saber o transtorno que foi, porque eu estou falando 38, você já imaginou há uns 40 anos atrás e falar, olha, eu vou tratar o paciente com ansiedade com beta-bloqueador, você já imaginou? Você já imaginou? Foi uma origem lembrar. E eu levei o trabalho. Está aqui o trabalho americano, né? Mas não adiantou nada. Né? Mas deixa eu falar. A medicina muda muito, né? Na época que eu era aluno, era contraindicado você tratar insuficiência cardíaca com beta-bloqueador também. Isso mudou. Você trata com beta-bloqueador. Né? Você vê como as coisas vão mudando em medicina. Né? Não tinha ressonância, o tomógrafo da Escola Paulista não estava montado, né? Não tinha estente, o trombolítico tinha saído e era aplicado intracoronário. Quando os americanos vieram colocar, fazer a primeira tratamento com trombolítico intracoronário, ficaram todos os professores da saúde hemodinâmica na frente da maca. E eu queria ver meus colegas também, e a gente não conseguia enxergar, porque eram as pessoas grandões, a gente queria ver e não conseguia. Depois de uns meses, a coisa passou para via sistêmica, se fazia a injeção por uma via periférica de grande calibre. Aí ninguém queria fazer mais. Faz você, eu já fiz uns 4, faz você, eu já fiz mais do que isso, faz você. Então ficou uma coisa muito assim comum. E depois veio o stent. Primeiro não farmacológico, depois farmacológico. Né? Então, veja a evolução nesse tempo todo. Hoje tem mutação transcoronária. Né? Tem válvula cardíaca que você coloca no mitral em cima da outra, percutânea, sem abrir o tórax. Então, a medicina, ela caminhou a passos largos, certo? A passos largos. Foi um argentino que desenvolveu a cirurgia de pontos de safena.
e um outro argentino que desenvolveu o stent. Mas, veja só que coisa como mudou. Anteriormente, quando não tinha stent, todos os pacientes tinham uma lesão, tinham dor, etc., faziam coronariografia, e iam para uma ponte de safena, uma vascularização cirúrgica. Aí, isso foi mudando. Você não tem muitas lesões, mas tem algumas importantes que dê para colocar o stent, você não vai na sala cirúrgica. Você vai colocar o stent e dali 2 dias você está de alta com essas medicações e o assunto vai encerrar. Você vai acompanhar com o médico. Né? Muito melhor do que abrir o externo, sabe que serve externo, né? Com uma cerca elétrica, afastador, dreno intratorácico. Né? Depois desse período, você pode ter dor e não é de origem cardíaca, tem que pensar em pericardite. Certo? Então, tudo isso se modernizou. Hoje você faz a ponte de safena, o tratamento de revascularização cirúrgica, não dá para colocar o stent. Entendeu? Alguns pacientes que eu assisti tinham idade avançada e não tinham condições clínicas de fazer a cirurgia. Não existia o stent. Aí quando começou a ter o stent, eles colocaram um monte de stents intracoronários e viveram, nossa, tem que viveu quase até 100 anos. E era professor daqui, eu me lembro. Entendeu? Então, tudo isso se modernizou. Quando eu fui para os Estados Unidos, há anos atrás, eles ficavam me mostrando, olha aqui uma sala de hemodinâmica. Aí eu fui para a América Rádio, olha aqui outra sala de hemodinâmica. Eu falei, mas que diabo, ficam me mostrando sala de hemodinâmica? Aí eu falei, peraí, alguma coisa mais tem aqui, né? Aí eu percebi, as salas de hemodinâmica lá eram colocadas, digamos assim, planejadas para serem no cruzamento de algumas estradas importantes, com distâncias muito planejadas e estudadas. Isso significa que a pessoa chegava, podia ter só naquele centro médico uma sala de hemodinâmica, mas era a doença mais prevalente. E aí ele tinha uma sala de hemodinâmica para ser tratado de uma doença prevalente de alta mortalidade como infarto. É que eu percebi o que é que estava sendo, o que estava me mostrando. Né? Entendeu? Aqui tem muito hospital grande que não tem sala de hemodinâmica. Então você tem que prestar atenção nisso quando você vai tratar e fez o diagnóstico de síndrome coronária. Eu não sei, você vai fazer cardio, vai fazer clínica, como se chama? Davi, você vai fazer cardio, clínica, alguma coisa? pensando, professor. Está pensando. Mas digamos que você não faz. Aí você fez ginecologia ou fez oftalmologia. Né? Você está saindo de casa, a vizinha chama, olha, meu pai está com dor no peito, você pode vir ver? Você pode falar, não, eu sou oftalmologista. Você pode falar isso? Não. Não é que a sua vizinha, é antiético você não atender. Né? Você pode ser processado. Aí você chama quem? Uma ambulância para remover o paciente. Aí não tem médico na ambulância. Você pode ir embora, deixa na mão dos enfermeiros de teólogo, ou trabalhar, Não. ou você tem que ir dentro da ambulância. Acho que eu tenho que ir dentro. Tem que ir dentro da ambulância. Você entendeu? Uhum. Tem locais no mundo, que não é a nossa realidade, que vai um socorrista, que é um paramédico de moto, um trombolítico e um eletrocardiógrafo pequenininho na mochila. E dá para levar o paciente fugindo do trânsito. Porque aqui, se você for pensar bem, né, se você pegar o carro para ir de um lugar no outro, às vezes você perde horas no trânsito, né? É certo? Não é verdade? Se você pegar uma 23 de maio, um dia ruim, deu uma chuvinha, Avenida Paulista, depender desses locais, você sabe que você vai gastar horas
que o paciente não tem. Isso é muito bem planejado, ainda não é a nossa realidade, né? Ainda não é. Mas você vê a diferença, né? Em alguns locais já tem isso. Quem sabe daqui a algum tempo tenhamos isso também, né? Não é verdade? Que dúvidas que vocês ficaram? Professor, o nitrato eu só posso dar se eu souber que o infarto não é de parede direita, então. Não é de parede ventrículo direito. Outra coisa, você dá nitrato, se for dor por espasmo esofágico também pode melhorar. O que não dá analgésico do tipo profenide, como é que esse analgésico, clofenaco de sódio? Não, isso piora o prognóstico. Você vai usar o nitrato, você vai usar o programa depois, a sala de hemodinâmica. Se tiver com muita dor, você usa morfina, cuidado com a morfina, pode ser alérgico, pode piorar a área isquêmica, né? Esse tipo de coisa. Tá certo? Não vai dar diclofenaco de sódio. Não, vou dar um diclofenaco de sódio. Não. Pior o prognóstico. Da aspirina, AS, associação salicílica. O que mais? Isso. O que mais? Que vocês têm dúvida? Professor, eu não sei o que é um equivalente isquêmico. Então, olha só. Por exemplo, paciente diabético ou mulher que tem dor atípica. Mas vamos pegar um paciente diabético idoso que a dor não está muito bem caracterizada. E ele começa a ter sudorese, a pele está fria, náuseas, vômitos, né? Palpitação. Isso é um equivalente isquêmico para quem não tem dor no peito, porque tem um corpo prometido da vasa nervosa. A mulher que tem dor atípica e não equivalente, e pode ser equivalente isquêmico, mas a mulher tem dor atípica. Ela pode ter dor que piora com a inspiração, mais dor nas costas, né? Dor não no local primordial. Entendeu? Agora, um paciente diabético que tem a vasa nervosa comprometida, ele pode ter equivalente isquêmico sem a dor. Então, no exame físico você tem que prestar atenção. Se esse paciente é diabético, ele está tendo um equivalente isquêmico do miocárdio. Você entendeu? Ele está infartando, sofrente, e você não está fazendo diagnóstico. Não seja dor típica. Então, ele não queixou de dor, mas ele chegou indisposto, uma queixa mal definida, mas ele está com a pele fria, está sudoreico, palpitação, eventualmente com a pressão mais baixa, né? Náuseas, vômitos, tudo são equivalentes isquêmicos. O que mais? Essa aula é difícil, mais difícil do quarto ano. Em termos de clínica médica, dessa unidade curricular. Por isso eu não trouxe nem slide, porque eu já fiz uma slide com o diálogo. Nunca dá certo, porque não tem uma conversa aberta que vocês podem ficar perguntando. Você tem que prestar atenção no slide, em mim e digitar. E não dá tempo, ou copiar, não dá tempo. Então eu trouxe uma coisa assim, direta, para vocês terem um rendimento maior numa aula que eu considero muito importante. Vocês estão terminando o quarto ano, tem que saber se tem coronária, né? Concorda comigo? Não é isso? Uma doença grave. Quer dizer, eu chegar para você e dizer, olha, você vai se formar no quarto ano, tá mais da metade do curso, e não sabe nem o que fazer com a dor no peito, é muito ruim. Então, a gente traz essa aula para vocês por conta disso. Né? Tá certo? Portanto, eu quero que vocês perguntem tudo que vocês têm dúvida de dor no peito, de síndrome coronária, por favor. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar à vontade. Não tem dúvida boba, eu vou achar excelente que vocês perguntem. Eu vim aqui para isso. Professor, em termos de medicação, então a gente tem que dar o AS De medicação? para o tratamento da síndrome
para tratamento. A gente dá o AS, então, O tratamento depois, antes, você disse? depois de colocar o stage. Ah, depois que coloca o stage. Então você vai dar, você continua com o VRA, o VRA ou o inibidorzinho conversor da angiotensina, depende, se tiver tosse, se tiver o inibidorzinho ou alergia, ou coisa assim, você dá o VRA. Professor, mesmo se o paciente não for previamente hipertenso? É? Mesmo se o paciente não for... Mesmo que o paciente não seja previamente hipertenso. Se ele for diabético, então não tem desculpa, você tem que dar um inibidor ou um BRA. Se ele for diabético, aí que não tem desculpa mesmo. Você vai dar esse, você vai dar o beta-bloqueador, você vai dar uma estatina, clopidogrel ou outro grel, uma dupla antiagregação plaquetária por 1 ano, junto com a S, então, o inibidor do P2Y12 mais o OAS, 100 mg OAS, 75 do Plavix, que é o clopidogrel. A estatina, você vai dar, aí depende, se for atorvastatina, etc., você pode dar um Crestor 10 mg, que é atorvastatina. Não estou falando propaganda. Né? É que geralmente o paciente não sabe o que ele está tomando, ele sabe o nome, como você não sabe, às vezes, o nome farmacológico. Mas uma atorvastatina que você dê, pode ser de 10, pode ser de 20, né? Ele já demonstrou que ele tem o potencial de fazer placa e grave. Quando ele for tratado, ele não está curado, ele ganhou uma nova chance de mudar o estilo de vida. Comer certo, fazer regime para perder um pouco de peso, exercício, cuidar bem do diabetes se for diabético, cuidar bem da pressão se for hipertenso, alimentação saudável. Agora, é o seguinte, ele sabe qual é aquela feijoada. Ah, foi só hoje. Aí segunda-feira, eu vou recusar o viradinho no Paulista. Né? Aí terça, tem uma massa toda com um monte de produtos muito processados. Presunto, não sei o que lá, e ele vai comer. Ele perdeu a chance de se tratar e ele tem uma alta porcentagem de fazer de novo uma síndrome coronária aguda. Entendeu? Ele ganhou uma segunda chance. Mas se não fizer tudo bonitinho, ele vai para o mesmo caminho do primeiro infarto. Professor, essa medicação fica por quanto tempo? O senhor falou que o AS depende do tempo que fica? Ele vai ficar, no mínimo, 1 ano com AS, mais o dupla via antiagregante plaquetário, no mínimo 1 ano. Depois você vai ver se ele pode realmente receber AS, se ele pode realmente receber, continuar com isso ou não. O programa não precisa continuar. Agora, cuidado, não dá trombolítico ou um antiagregante plaquetário, cuidado com as contraindicações. Por exemplo, o fibrinolítico, AVC com menos de 6 meses, uma cirurgia abdominal grande, outras cirurgias também importantes, o que der, sangramento estomacal. E depois se não for fibrinolítico, mas OAS, você tem que levar em conta se ele não tem alergia ou se ele não tem um potencial risco de sangramento. Também, né? Então você troca um infarto por um AVC. Percebeu? E os outros sintomas são para o resto da vida, os outros medicamentos? Oi? O BRA, o IECA e a estatina e o... OAS. Toma por quanto tempo? E isso você mantém. Mantém. Você vai manter. Se mantém. Todos eles vão ter uma função importante. De preferência se mantém. Mesmo que seja de uma dose baixa, eles têm uma função. Obrigada. Tá certo? Aí você vai analisando cada caso, se pode tirar um ou outro. Você vai analisando cada caso, o tratamento aí é individualizado depois de 1 ano, né? Tem paciente meu que por outras coisas ele toma clopidogrel, está tomando por 2 anos, mas por outras circunstâncias. Então o caso é individualizado, né? Entendeu? Tá certo? Há casos em que não há indicação de clopidogrel por esse Toda vez que você pode dar, tem que dar.
a dupla via de antiagregação plaquetária, não é anticoagulante, é antiagregação. Anticoagulante é heparina, é o xarelto, varfarina, isso é anticoagulante. Estou falando de antiaderivante plaquetário. Como você vê, tipo assim, nossa, O que? é comum você ver, passou por um remédio e não começou a tomar micrograma. E aí passa da faixa de... Sabe por que muitas vezes o paciente sai do hospital, está com a receita, aí chega na farmácia, vai ver o preço de tudo e não tem na rede da farmácia pública o quilograma. Tá certo? E custa caro. Então ele tem o bolso dele que está gritando mais alto. Está lá na tua receita. Mas ele está sem condição de tomar. Ontem eu atendi uma paciente e eu queria trocar a losartana dela, que ela é hipertensa, por candesartana. É um buraco. Aí ela falou, doutor, eu passei na farmácia antes, porque ela foi no neuro, e eu ia trocar por orientação do neuro. Ela foi no neuro, que eu indiquei, e depois passou comigo. Neuro está aqui também. Aí ele passou comigo. Aí ela falou assim, o doutor Vitor pediu para eu tomar a candesartana, dependendo do que o senhor falasse, trocar da losartana para candesartana. Só que eu passei na farmácia e vi que custa mais de R$100, não dá, porque as minhas medicações por mês custam R$600. O que eu vou falar? E a gente ia trocar porque ela tinha crise de enxaqueca, e a candesartana melhora as crises de enxaqueca. Aí ela falou, não posso comprar. O que eu vou fazer? Então, às vezes você prescreve, orienta, mas quem o paciente fala, não posso comprar, tá? Ele vai comprar um ciclo, que está com uma infecção. O genérico custa R$49. O ciprofloxacino não genérico, ciclo, chama ciclo, custa 10 vezes mais, R$490. Você acha que ele pode comprar? Ele vai comprar o de 49. Aí não dá certo o tratamento, você fica na dúvida, será que o genérico foi bom, se daqui foi ruim? Eu acredito muito nos genéricos, mas você vê que a restrição financeira muitas vezes pode ser limitante para o que você está querendo no teu paciente, né? Vocês não veem isso, vocês vão atender? Que o paciente, às vezes, não está tomando remédio, não é porque ele não sabe, porque ele não pode comprar, não tem na rede popular. Infelizmente, né? Tá certo? Não tem na rede popular, o que eles vão fazer? Então, às vezes, o paciente retorna com você, não está tomando remédio, não é porque ele não sabe, é porque, olha, o bolso está pesando. Ou ele toma o remédio, ou a família come. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, né? Não é verdade? Tem paciente que fala, então, doutor, eu tenho alergia ao crédito. Olha, nunca vi, mas tá bom, você vai ver, não é isso. Sabe o que é? É muito mais caro. Então tem essa condição que nós da medicina não deveríamos enfrentar, mas a gente enfrenta todo dia. O que você pode fazer? Você tem a obrigação de orientar o paciente, mas ele não tem condição financeira, o que você vai fazer? Você vai tentar usar o melhor possível dentro das condições que ele possa. É interessante a dúvida que você colocou, Jamília. É interessante. Né? É isso, né? Dúvidas mais? Senhor, então, se o paciente chegou e aí passou dos 10 minutos, aí não faça o ECG mais depois do... Não existe, passou 10 minutos? Os 10 minutos não faz mais o ECG, porque tem esse prazo, né? Não, você faz em até 10 minutos. Interpreta em até 10 minutos. Ah, tá. Tem até 10 minutos para fazer o ECG.
Tá. Idealmente, se atrasar, o que vai fazer? Você vai fazer do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito. Mas o tempo que você tem para essa etapa é 10 minutos. Tá. Em 10 minutos o paciente tem que estar da porta com o elétrico interpretado na tua mão. Tá. Tá certo? Acho que é por isso que naquela época a gente fazia. Porque para chamar a responsável por elétrico e vir, acho que a gente já fazia, a gente interno fazia por causa disso. Para não ter que chamar ninguém, a gente fazia, era mais rápido a gente mesmo fazer. Acho que era por isso. Não sei, agora estava pensando. Acho que era por isso. Mas se passar esses 10 minutos, quer dizer o quê? Cai o prognóstico? Vai piorando o prognóstico. Tá. Porque você atrasou o tratamento, né? Uhum. Pior, lógico, pior o prognóstico. O segundo time é esse, 10 minutos. Interpretaram o teu nome. Né? Uhum. Tá certo? O que mais? Além do supra-DST, tem que levar em conta no elétrico, aqui já é mais filigrana, assim, que a gente se entendeu e tal. Bloqueio de ramo direito e esquerdo, sobretudo esquerdo, também é uma alteração. Se for novo esse bloqueio de ramo esquerdo, é uma alteração suspeita de isquemia. Tá certo? Se ele diz, não, mas eu não tinha isso. Não apareceu um paciente, de repente apareceu um bloqueio de ramo esquerdo. Suspeita de isquemia. É a mesma coisa que o supra-isquemia. Equivale. É que eu vou estendendo a aula, aí fica uma aula enorme e aí vocês se perdem nas etapas, porque eu falei muita coisa, entendeu? E aí vocês perdem os tópicos principais. Por isso que eu não gosto de estender muito a aula, né? Mas se vocês estão perguntando, tem que responder, tem que perguntar mesmo. Né? Mas o mais importante é o que eu disse na primeira etapa da aula, né? Senão fica muito extenso, aí vocês vão se perder nas etapas. Né? Eu já vi, principalmente isso em neuro, acontecer. O cara vai dar uma revisão de neuro, ele fala tanta coisa, que aí você não tem a espinha dorsal do exame físico e neurológico. E tanto que ele aprofunda o assunto. Você não sabe os tópicos que você vai examinar no paciente. Já vi isso muito em neuro. Né? Tá certo? Então falando com alguns tiradores. Vocês não entregaram, o 13 entregaram, a Bianca entregou o resumo de proteção arterial que tem que entregar para mim. É no dia da aula que tem que entregar. O professor que deu, com exceção da hipertensão. E hoje, que é sexta, vocês têm que entregar as evoluções da semana. Tá bom? Para quem me entregou, viu que eu devolvo um feedback, né? Tem um feedback lá, acrescenta isso, atenção naquilo, né? Às vezes está bem feito, mas eu tenho que fazer uma observação que está faltando para a pessoa saber. Né? Entendeu? Pior do que entregar errado é não entregar. Então tem que entregar isso. Vocês já ultrapassaram o prazo, entrega, hein? Tá? Semana que. O quê? Fala. É que acho que a gente tinha entendido que era para entregar tudo sexta-feira. Não, Mas para a não é próxima tudo. semana a gente Não. E as outras aulas vocês têm que ter entrega também. Tá certo? Semana que vem tem a curricularização. Antes de fazer, quando você vai fazer o post, fotografa e me manda. A curricularização, documenta com fotos a curricularização. Eu mandei o artigo para vocês, já com linguagem simplificada. Outra coisa, pacientes. Quem precisa de paciente? Se você precisa, você pode ter mais lá que internou. Eu já peguei um, professor. Isso, desde que não tenha, esteja em isolamento reverso ou não reverso, desde que não esteja em isolamento. E não adianta que um paciente ele vai embora no dia seguinte só veio para fazer um procedimento. Aí você faz uma história, no dia seguinte outra história, e você perde a sequência do acompanhamento, entendeu? Entendeu, Maria?
O que eu quero que vocês aprendam é a sequência do acompanhamento. Aí você perde isso. O que eu quero é que, já que o quarto ano vai se transformar em pré-internato, e mais para frente em internato, que você saiba evoluir muito bem o paciente. Seja de qual clínica for. Que você saiba a rotina de evolução do paciente. Tá? Claro, te dá algumas aulas importantes, como a de hoje de clínica, que essa aula não é de cardio, de clínica engloba tudo. Neuro, psiquiatria, você pega um tratado de clínica médica, é toda medicina. Então, engloba tudo. Vocês têm que saber clínica médica. Era uma disciplina dos mais fortes quando eu era aluno. Agora a gente tem 2 semanas do 4º ano. Tem um pouco mais do 5º, mas ficou pouco, né? Eu espero que vocês aprendam as outras disciplinas, o que era condensado na clínica médica naquele mês, quando eu era aluno, né? Mas era bom naquela época. Bom, alguma dúvida maior? Essa quarta, a Ana faltou no ambulatório. Ela teve uma doença, ligou 7h20 da manhã. Teve um problema lá de doença na família. Aí vocês ficaram aqui. Quem puder ter faltado, vai junto para o ambulatório, enfia um a mais lá para ir no ambulatório nessa semana, tá? Vocês vão ficarem sem ambulatório, tá bom? Tem que entregar a aula de hoje também, professor? Oi? A aula de hoje tem que entregar hoje também, né? Não, a aula de hoje ainda dou digamos assim, um desconto. Podem entregar na segunda, tá? Porque a aula de hoje é pesada, eu sei que é pesada. Tá? Então, essa aula eu quero que vocês caprichem no resumo, tudo. Pensa quando for explicar a frase, se você fez conceito, classificação, fisiopatologia, quadro clínico, ou fisiopatologia, quadro clínico, manejo terapêutico, exame de serem impedidos, tudo. Né? Todos esses tópicos. Né? Tá certo? Se tem dúvida, não pode perguntar. Estou à disposição.